Olá, minha gente, bom dia. Meu nome é Edinalva, certo? Edinalva Maria. Estou começando aqui esse canal, por quê? Primeiramente para me ajudar, né? Então, nos meus estudos, porque eu tenho um jeito de estudar, prefiro estudar falando assim, como se fosse dando aula. E convido vocês, se quiserem acompanhar também, você que é estudante de pedagogia. Então, eu sou estudante de pedagogia na faculdade da Uniaselv, tá? Então, aqui estou estudando cultura popular brasileira. Vamos junto? Eu vou ler e vou parar um pouco para entender, tá? Vamos lá. Formação cultural do povo brasileiro, na página 23, tópico 2. Aí tem a introdução, né? Aí vem uma pergunta. O que faz o Brasil? Brasil. O que faz o Brasil, Brasil? Pois é, boa pergunta. A célebre pergunta e o título do livro do antropólogo Roberto da Mata, nem sei quem tá, requer uma resposta que está além das referências, como o carnaval, o futebol, as praias paradisíacas, Nordeste, a caipirinha, o arroz e feijão. É necessário considerar que o Brasil é um país que se caracteriza por um processo de formação cultural heterogêneo, múltiplo e diverso, com uma grande extensão de terras nas escalas latitudinal e longitudinal. A gente aprendeu isso lá, né? Acho que na quinta, sexta série. Então é isso que eu entendo aqui, né? Que o nosso país é um país grande, em cada lugar tem sua cultura. Por exemplo, eu sou nordestina. No Nordeste nós temos nossa cultura. Aqui no Sul já é outra cultura. Então é um país rico, um país diverso, né? Um país múltiplo, com grande extensão de terras, não só de terras como a cultura. A cultura é riquíssima. Para compreender o Brasil, é preciso considerar os processos e os ciclos políticos e econômicos. Então, para a gente compreender o Brasil, precisamos compreender os processos da política e da economia, que transcorreram ao longo dos mais de 500 anos de existência do país. Nação enquanto tal. Entende-se que os aspectos políticos e econômicos estiveram diretamente relacionados, afetando e sendo afetado pelos elementos sociais e culturais. Então, quer dizer, os aspectos políticos e econômicos influenciaram diretamente os aspectos sociais e culturais, o que, por sua vez, proporcionaram-nos a elementos no sentido de identificar outros aspectos pelos quais o Brasil também é conhecido. Por exemplo, aí vem a expressão, como a expressão sabe com quem está falando? Que remota a todo um passado colonial escravocrata. Então, essa frase aqui é de um passado, né, de escravos, onde os senhores falavam isso, né? Sabe com quem está falando? No caso, eles eram dono da razão, né? Então falavam isso. E eles ficavam em uma posição de rei, né? Ali e falavam. Sabe com quem está falando? E aí, que remota a todo o passado colonial escravocrata e socialmente hierarquizado. Aí vem aqui, pelo amor de Deus, essa expressão que evidencia a forte presença da religiosidade no cotidiano das pessoas. O famoso jeitinho brasileiro, dentre outros. Então aqui está falando de característica, né? De fala, de costume da gente brasileira, né? Aqui, quem é que nunca falou? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque nosso país é um país religioso, não é isso? E esse jeitinho brasileiro que todo mundo fala, né? Ao longo deste tópico, aprofundaremos e mobilizaremos conteúdos, elementos no sentido de como se deram a formação econômica e política do Brasil. Então, ao longo desse tópico 2, a gente vai aprender como foram criados a economia do Brasil, né? E a política. Então, a gente já viu que a economia e a política estão diretamente ligados às questões sociais e culturais.
2. Estrutura política e econômica do Brasil. No que tange aos ciclos políticos que regeram a política e as estruturas de poder no Brasil, tem-se que, entre os anos de 1500 e 1822, o país esteve em relações de dependência e de subordinação política ao reino de Portugal. Então, o nosso país era subordinado, isso todo mundo já está cansado de saber, mas tá quem? A Portugal. Pois Portugal ocupava a posição de metrópole e o Brasil de colônia. Então, o Brasil era colônia de Portugal e as legislações e as normas vinham tudo de lá e eram prescritas pela corte portuguesa. Chegando aqui no Brasil, o Brasil teria que colocar em prática, certo? Por quê? Porque era colônia. Então, Portugal é que mandava nisso tudo, né? Aí, nesse período, a capital política do Brasil esteve sediada na cidade de Salvador. Então, hoje a nossa capital é Brasília, né? Capital do Brasil. Nesse tempo, não, era Salvador. No estado da Bahia, região litorânea do estado brasileiro. Depois eu volto com o restante da leitura.